Acknowledge information, Zulu. Decola na pista no 7, primeira curva à esquerda, saída forte restrita a 1.000 pés. Pronto, agora sim, agora foi. Então vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu refazer rapidamente a apresentação aqui. Então sejam bem-vindos à nossa live de segurança operacional da Aerotime, a terceira que a gente faz. Queria agradecer aí vocês que estão conectados, agradecer o Adam, que é o instrutor de segurança operacional, a Amanda, que é a nossa GSO, eu sou o Gil, diretor da escola, e hoje a gente vai abordar dois assuntos. O primeiro assunto é a excursão de pista. A gente vai divulgar os ensinamentos de uma investigação feita pelo CENIPA e uma das sugestões, uma das recomendações do CENIPA foi exatamente que as escolas estivessem divulgando essa situação. Então a gente vai falar um pouco disso aí. E também no assunto incursão de pista, a gente vai trazer um conceito bastante interessante, principalmente para quem opera em aeródromos maiores, que é o hotspot. Tá bom? Então, bom, agora que todo mundo consegue ouvir e ver a gente, vamos dar continuidade à apresentação aqui. Lembrando que, por que a gente faz isso, né? Com bastante responsabilidade. Não tem muito o que se pensar quando a segurança não está em primeiro lugar. Tá? Então, é um dos pilares da nossa escola, e o quanto mais a gente puder compartilhar aprendizado, quanto mais a gente puder aprender, melhor. Né? E um segundo ponto é que a gente não deve esconder os ensinamentos tirados de um erro cometido. Então, se a gente tem conhecimento disso, se a gente tem a oportunidade de aprender, ele nunca vai ser pequeno demais para ser desprezível. Tá bom? Joia. Bom, os dois assuntos eu já abordei na nossa agenda. O relatório é dessa aeronave aqui, um aerobueiro, tá? E eu vou narrar rapidamente qual foi a situação. E depois a gente mostra os elementos de incursão de pista, entender um pouco mais o que é e falar o que é o hotspot. Tá bom? Bom, dando início à análise do acidente em si, tá? Que foi uma excursão de pista, ou seja, a aeronave saiu da pista. Né? O relatório, e a gente vai usar aqui basicamente e absolutamente o que está no relatório do CENIPA. Então, quem tiver mais curiosidade pode acessar o relatório, tá? No site do CENIPA e buscar mais informações caso entenda que seja necessário ou se interesse. Aliás, é uma ótima sugestão fazer isso, tá? Aqui tem uma foto do acidente mesmo, tá, pessoal? Então, já para começar a situar, essa é a aeronave que se acidentou. Vamos falar um pouquinho mais, então. Esse é um aerobueiro, né? O operador, à época, era o Aeroclube de Tatuí, tá? Que fica no aeródromo de Tatuí mesmo, uma cidade no interior de São Paulo, muito conhecida por reboque de planador, enfim, tem uma escola muito bem estruturada lá. E vamos olhar aqui a situação, né? Então, o Papapá Hotel Sierra Yankee, né, o aerobueiro, ele decolou do aeródromo mesmo de Tatuí, com destino ao aeródromo de Tatuí. Né? Tinha uma pessoa a bordo. Né? Isso era 4 horas aí no horário Zulu. Né? E o objetivo era fazer o reboque de um planador. Então tinha um piloto a bordo. E aí logo depois de ter liberado o planador, a equipe tinha solicitado para o piloto que ele alijasse a corda de reboque na lateral da pista. Né? Então a gente pode ver inclusive aqui a marcação
de onde deveria ser alijada a corda do reboque. O piloto ele fez o lançamento do cabo no local solicitado, né? Estava a 200 pés de altura, e aí imediatamente ele prosseguiu para o pouso, com uma curva à direita, e aí o toque ocorreu no último terço da pista. Então, se a gente olhar a pista aqui na figura da direita, ele já tocou faltando um terço da pista, né? E aí ele não conseguiu parar a aeronave dentro do que tinha sido, dentro do limite físico da pista, o que caracteriza um runaway excursion aqui, um overrun, né? Então, na sequência, ele colidiu com uma cerca que tinha divisão, que separa o aeródromo, né, de uma fazenda vizinha, o que levou à quebra do trem de pouso e alguns danos na aeronave. Tá? Então, quando a gente olha a meteorologia, as informações, se a gente olhar aqui o METAR, né, de um aeródromo próximo, que era Campinas, tá, a 60 milhas, o tempo era bastante favorável ao voo visual, né, CAVOC, então o altímetro também, numa condição normal aqui, 1018, 1017. Então, as condições eram propícias para o voo, né? Bom, o que aconteceu então? Uma análise inicial do acidente, antes de eu passar a palavra para Amanda. O procedimento que o piloto realizou, ele não era o previsto no manual. Tá? Então, era um procedimento informal, ou seja, de alguma maneira esse procedimento era feito, mas não estava previsto. Então, pode ser por a maneira como ele aprendeu, pode ser, enfim, mas não tinha nada registrado mostrando que o procedimento que ele se atentou era regimentado ou regulado. Então, aqui já tem um primeiro ponto, né, para a gente prestar atenção. O segundo é que, quando a gente olha o manual, né, para manobra de alijamento, dizia o seguinte, que orientava-se que o piloto rebocador, na aproximação final e alinhado com a pista, cruzasse a cabeceira com no mínimo 60 pés de altura, desligasse o cabo e realizasse o pouso. Então, olha só, diferente do que está mostrado aqui na figura da direita, né? Vou repetir aqui, para a gente conseguir visualizar. Na aproximação final, alinhado com a pista, cruzasse a cabeceira com no mínimo 60 pés de altura, desligasse o cabo e realizasse o pouso. Relembrando o que aconteceu. O piloto ele alijou o cabo a 200 pés de altura, desalinhado com a pista e no último terço da mesma. Tá? Então não foi possível, como a gente viu, parar a aeronave porque o restante da aeronave, da pista para o pouso, foi insuficiente para a parada completa. Então ele teve a excursão de pista. Bom, então chama atenção aqui por fazer um procedimento informal, né, fora daquilo que preconiza o manual. Bom, aqui eu narrei um pouco de como foi a situação para a gente conseguir imaginar, tá? E agora eu passo a palavra para Amanda. Amanda, fica à vontade para a gente entender melhor o que a gente pode tirar de observações daí. Obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. É muito importante vocês participarem desses eventos aí que a gente tem feito de segurança operacional. Eu vou salientar aqui os fatores que foram considerados pelo CENIPA. A gente pode iniciar pelo piloto, que foi imprudente ao realizar o procedimento, diferente do que estava previsto no manual. Eles colocaram também a cultura informal e o erro de avaliação por parte do piloto quanto aos parâmetros de operação da aeronave. O que eu quero pontuar aqui com vocês? Primeiro, a gente tem que entender que o acidente já aconteceu. E aí eu vou colocar para vocês o posicionamento do gestor de segurança operacional pós-acidente.
né, a minha visão do que poderia ter sido feito pelo gestor, né, de instrução responsável, o que ele teria feito, no caso, se fosse eu, teria feito, né? Primeiro, eu iria pontuar qual foi o motivo que levou o piloto a optar, deixar a segurança operacional de lado e fazer um procedimento que estava fora do manual. Então, aqui, seria interessante a gente considerar que ele optou por pousar a aeronave o mais rápido possível. Fazendo uma análise, talvez ele teria levado em consideração a economia. Então, seria um dos pontos. Ele priorizou pousar mais rápido. Então, seria algo relacionado à economia, seja de combustível ou de horas em questão da aeronave. Por se tratar, então, de ser um comportamento do piloto, seria uma cultura geral ou seria um caso isolado? Então, a gente poderia ali pegar pessoas que estivessem envolvidas na segurança operacional, que acompanhassem ali todos os voos, pode ser o diretor, pode ser o coordenador ou mesmo o gestor de segurança operacional. Esse caso, ele era recorrente ou foi um caso isolado? Para a gente entender se apenas um piloto estava tendo aquela conduta ou se eram também os demais, se já era uma coisa que já estava sendo habituada ali a ser feita. O que a gente pode pensar também? No dia a dia, o piloto poderia ter segurança excessiva em fazer o procedimento. E aí, quando a segurança é excessiva, ele vai desconsiderar os procedimentos que estão no manual. Então, pode ter sido essa também a causa que levou ele até essa ação. O que seria interessante a gente fazer? Que todos ali passassem por um treinamento, tá? Geralmente, onde eu trabalho, por exemplo, aqui na Aerotime é feito isso também, existe a padronização da instrução. Então, todos os procedimentos, eles são repassados para todos os pilotos, a gente faz reuniões e existe o porquê de existir a padronização. Se ela está sendo deixada de lado, existe a maneira proativa da gente agir. Então, no dia a dia, qual que é a função do gestor de segurança operacional? Identificar os perigos existentes e mitigar antes de que o acidente ocorra. Então, a gente identifica, após o acidente, que houve também uma falha, talvez na gestão, talvez na parte, né, da diretoria, que não identificou o que estava acontecendo. O ideal sempre é a gente agir de forma proativa. Nesse caso, como não foi possível, esse treinamento seria algo que eu iria levar, que é um treinamento de padronização, e a gente estudar se essa cultura informal, ela partiu também de uma parte da diretoria, por exemplo, se estava sendo mais importante a economia ou não. A gente tem que fazer um estudo a fundo do que estava acontecendo dentro ali. O que mais a gente poderia fazer para a gente entender? O piloto, ele teve erro de julgamento. Então, talvez durante o procedimento, ele estava fazendo o procedimento sempre e a temperatura, o vento e a pressão estavam favoráveis. Talvez ele estava sendo algo recorrente, mas naquele dia a pressão ou o vento, algo foi atípico, e aí ele não teve sucesso em fazer o procedimento fora do padrão. Então, assim, não que tenha sido responsabilidade só do piloto, porque são de todos os envolvidos, e nesse procedimento, por exemplo, a gente poderia ter tido um relato, né? Por isso que é tão importante a gente reforçar qual a importância do relatório, que outras pessoas que tivessem identificado poderiam ter preenchido, e o gestor ou o diretor, qualquer um, poderia ter tido uma ação ali mitigadora antes que o acidente tivesse ocorrido. Passar a voz agora para o Adam. Bom, pessoal, bom dia. Sou o Adam, instrutor da Aerotime, como o Gil apresentou. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre incursão em pista, que é conceituado segundo a RBAC 153,
A ocorrência em aeródromo envolvendo a presença incorreta de aeronave, veículo ou pessoa na área protegida de uma superfície designada para pouso e decolagem de aeronaves. É importante salientar que ele não menciona a presença de animais, tá? E, bom, em resumo, a incursão em pista é a presença inadequada, incorreta, de uma aeronave, veículo ou pessoa que estejam ou na pista ou após a barra do ponto de espera, tá? É importante salientar isso. A partir do momento que você ultrapassa a barra do ponto de espera, nessa imagem a gente consegue ver que tem alguns avisos, algumas sinalizações em solo, chamando a atenção para a presença de uma pista à frente. Então, a partir do momento que você passou daquela barra, você já está fazendo parte dessa área protegida da pista, tá? Então, por mais que você não esteja, de fato, na pista, você já está nessa área protegida e se você tiver de forma incorreta sua presença naquela região ou de outra aeronave for de forma incorreta, inadequada, você já pode configurar uma incursão em pista, tá? Então, a incursão, ela não envolve só a presença, pode ser uma simples movimentação, tá? Então, se você passar 10 centímetros, 1 metro daquela posição, ou se movimentar naquela região, mesmo que você tenha livrado aquela posição durante a aproximação ou decolagem de uma aeronave, já vai configurar também em incursão em pista. Isso é algo bastante essa ocorrência, pessoal, é uma ocorrência bastante comum, por incrível que pareça, e em alguns lugares eles são propícios devido à própria estrutura de um determinado aeródromo, física mesmo. Então, uma posição de um taxiway ou de uma posição de uma barra de ponto de espera, com relação à pista. Então, historicamente, os acidentes que envolvem incursão em pista, eles têm um histórico não muito legal, inclusive o maior acidente da história da aviação, que é o de Tenerife, acho que a maioria deve conhecer, ele foi causado justamente por uma incursão em pista, tá? Então, é algo que, se chega a acontecer, certamente a gente vai ter consequências catastróficas. A gente até falou, se eu não estou enganado, no nosso segundo seminário, ou foi no primeiro, sobre uma quase incursão que aconteceu lá em Brasília. Então, até aproveito aí o gatilho, que caso vocês se interessem pelo tema, eu acho importante, vocês podem acessar aí no nosso canal, tá gravado todos os 2 seminários anteriores, vocês podem assistir, fala também sobre esse assunto, é bem interessante, tá? Bom, seguindo aí, quais são as principais causas das incursões em pista? O que leva a essa ocorrência, tá? Bom, desvio de piloto. O que a gente considera desvio de piloto? É uma ação, tá, que provocou a incursão em pista. Isso pode acontecer por uma desatenção, onde o piloto, porventura, ultrapassou a posição da barra do ponto de espera. A gente vai falar sobre uma situação aqui no nosso aeródromo que costumava acontecer bastante, e depois com as medidas mitigadoras o operador do aeroporto conseguiu reduzir bastante o número de ocorrências, certo? Então, pode acontecer de eventualmente o piloto cruzar a posição da barra do ponto de espera sem autorização devida da torre, e isso acontece ou por uma falha de comunicação ou até mesmo por uma falta de atenção, tá? Erro operacional é um desvio operacional do controlador, tá? Segundo a principal causa aí, onde resulta numa autorização inadequada. Então, eventualmente, a aeronave está autorizada para pouso já, e a partir desse momento, nenhuma aeronave ou veículo pode cruzar a cabeceira, pode cruzar a pista, e esse erro acontece quando justamente o controlador autoriza o cruzamento da pista, quando você já tem uma aeronave autorizada para pouso. Aí isso leva a obrigatoriedade da aeronave que está aproximando em iniciar o procedimento de aproximação perdida, tá? E o desvio do piloto também pode acontecer com o motorista ou pedestre. O que seriam esses motoristas? Não sei se vocês já observaram, as pessoas que estão mais habituadas aí às operações aqui em Salvador, com a Aerotime, a gente tem bastante viatura, bastante veículos, né, da operadora do aeroporto, e esses veículos, essas viaturas, elas estão o tempo inteiro transitando na taxiway. E às vezes a comunicação entre torre
ou solo que autoriza a movimentação desses veículos pode ser falha, então, eventualmente, o veículo pode entender uma autorização de cruzamento de pista, onde, na verdade, ela não foi dada, e você tem uma aeronave aproximando ou decolando, tá? Então, essas são as principais causas das incursões de pista. Então, basicamente, um equívoco ou uma falta de entendimento na comunicação entre piloto e controlador, tá? Ou envolvendo uma viatura ou pedestre na região da pista, tá? Bom, e daí a gente tem que trabalhar e pensar como que a gente pode prevenir esses eventos de incursão em pista, tá? Bom, o primeiro está ligado aí, e o segundo também, né? Bastante ligado a nós pilotos como operadores de aeronaves, tá? Então, rotina de trabalho envolvendo procedimentos. Quem voa já sabe que a gente sempre está fazendo um procedimento chamado check de área, né? Então, todas as vezes que a gente vai ingressar em uma taxiway ou em uma pista, a gente efetua o check de área, tá? Então, mesmo que já tenha sido autorizado aquele ingresso na pista ou na taxiway pelo controlador, entendendo que ele sabe que não tem nenhuma outra aeronave ou veículo naquela posição, pode ocorrer um erro do controlador. Então, até por isso, é obrigatório, mandatório a gente fazer esse procedimento de check diário, tá? 99,9% das vezes você vai fazer o check diário e nunca vai ter nada, mas eventualmente pode ser que ocorra, então por isso a importância do procedimento, seguir o procedimento. Informações, como que a gente consegue buscar informações relativas a esse tipo de ocorrência? A gente vai até falar sobre isso um pouco mais à frente, daqui a pouquinho, que as cartas ADC, que são as cartas de aeródromo, algumas delas, a depender do aeródromo que aquela carta esteja prescrita, a gente vai ter alguns pontos que chamam a atenção justamente para a possibilidade dessa incursão de pista. Então, historicamente, é uma região, uma posição onde costuma acontecer esse tipo de evento, ou já aconteceu, tá? E a gente vai mostrar mais à frente. No NOTAM também pode ter algo referente a isso, alguma informação relativa a isso, informativos em gerais que geralmente são provenientes do operador do aeroporto, tá? Então, a infraestrutura adequada, então, a disposição adequada das pistas principais e de táxi, auxílios visuais também ajudam a prevenir, tá? A incursão em pista. A gente também vai mostrar exemplos de auxílios visuais, sinalizações. Eu já vi alguns 3 slides atrás, né, na foto onde tem a sinalização, mas a gente vai ver mais de forma mais clara no próximo slide. Treinamento de pessoal, não só dos pilotos, mas também, principalmente nesse caso aí, do pessoal que opera no aeroporto, seja o despachante que está ali na pista, né, na pista inteira, no pátio, né, próximo a aeronaves, seja do pessoal que opera o aeroporto, que veicula com as viaturas, por exemplo, e também tem uma cultura de relato, que é pouco também do que a Amanda falou anteriormente. A gente só vai conseguir colher informações de ocorrências que estão acontecendo numa determinada situação ou posição, se aquelas ocorrências forem relatadas, se elas forem documentadas, e aí, em cima disso, o operador do aeroporto, ou até mesmo o CENIPA, vai trabalhar em cima para poder mitigar qualquer tipo de ocorrência relativa ao assunto, tá? Bom, passando para o próximo slide, a gente vai ver alguns auxílios visuais que auxiliam a prevenção da incursão em pista, tá? Então, primeiro, no nosso lado esquerdo, a gente tem a marcação na Yellow Line, que normalmente é uma linha amarela contínua, tá? E toda vez que vocês observarem linhas tracejadas que contornam a Yellow Line, né, a gente tem uma sinalização de que essa taxiway, ela vai levar a gente para uma cabeceira, para uma barra de ponto de espera em breve. Então, você já deve ficar atento, iniciar a redução da aeronave e começar a parar a aeronave um pouco antes, tá? Essas luzes no canto superior direito, pessoal, elas ficam alternadamente piscando e elas são chamadas luzes de proteção de pista, tá? Então, elas também ajudam a auxiliar, elas ajudam a chamar a atenção do piloto para a presença de uma cabeceira, para a presença de uma pista à frente, tá? Normalmente, ela é mais útil em condições de tempo, de mau tempo, onde a visibilidade ela é restrita, tá? Então, aqui no canto inferior direito, a gente tem uma imagem real aqui nossa, do nosso aeródromo lá na cabeceira no zero.
onde a gente tem a sinalização da Yellow Line, tá? A gente tem a sinalização em vermelho alertando para uma cabeceira à frente, não, acho que não dá para ler, mas tem escrito ali Runway Ahead e o símbolo e o número 10, tá? Demonstrando que a cabeceira 10 está logo à frente. Tá? Bom, sobre as sinalizações, algo bastante interessante de observar nas cartas ADC são os pontos chamados de hotspots, tá? Então, de acordo com o documento 9870 da ICAO, eu acho interessante vocês darem uma lida também lá, pesquisa no próprio site da FAA, tem falando algo bem resumido sobre o assunto, é bem legal vocês darem uma lida aí depois. Então, o que são os hotspots? São áreas de movimento de aeródromo com histórico, tá? Ou risco potencial de colisão ou incursão em pista, onde é necessária a atenção elevada dos pilotos ou motoristas. Então, o que acontece? Trazendo para o nosso lado, operador de pilotos de avião, a gente, toda vez que for para voar em algum aeródromo, existe o briefing, né, falando de operações um pouco maiores de linha aérea. Então, quando o aeródromo é muito complexo, inclusive, existe um briefing de táxi. Então, não só de um briefing de decolagem, de subida, ou de descida, existe um briefing de táxi, onde são estudadas as taxiways, que vão te levar até a cabeceira que você vai decolar. E durante esse briefing, o piloto vai observar uma carta chamada ADC, tá? Que é a carta de aeródromo. E nessa carta podem constar hotspots, que são pontos onde são, como a gente viu na definição do documento da ICAO, são pontos onde a possibilidade ou tem histórico, ou é propício a incursão em pista. Então, a gente pode observar na carta, a gente tirou um recorte da carta aqui em Salvador, e existe um ponto ali no ponto de espera da Taxiway Bravo e da Charlie, onde era muito comum acontecer o quê? O piloto acabar ultrapassando a barra do ponto de espera inadvertidamente. Então, por dois motivos. Primeiro, que se vocês observarem, o pátio 1, que é o pátio principal, ele está muito próximo ali do ponto de espera da 10. Então, o táxi é muito curto até o ponto de espera. E, antigamente, eu acho que alguns anos atrás, 5 anos atrás, a barrinha do ponto de espera, ela ficava localizada um pouco mais à frente. Se eu puder pôr no próximo slide, depois a gente volta aí para a diferença da carta do DSEA e da Jefferson, tá? Então, a gente pode observar que tem uma barrinha ao lado do círculo vermelho, tem uma barrinha preta mostrando onde está o ponto de espera. Então, agora, eles modificaram esse ponto de espera, onde é o mesmo ponto de espera para as duas taxiways que acessam a pista, tanto a Charlie quanto a Bravo. E, antigamente, a taxiway, o ponto de espera ficava entre esse ponto de espera atual hoje e entre a taxiway e o final da taxiway Bravo. Então, ficava no meio ali, e muitos pilotos esperavam que essa barra de ponto de espera estivesse um pouco mais à frente, porque a maioria realmente é assim. Então, visto que era uma ocorrência muito frequente, a operadora do aeroporto decidiu por recuar um pouco mais o ponto de espera e adicionar aquelas sinalizações que a gente viu, sinalizações visuais em solo que a gente viu anteriormente, tá? Bom, quanto à disposição dessa informação em carta, são muito parecidas, né? A carta do DSEA, ela vai estar representada por um círculo vermelho preenchido, como vocês podem ver, tá? E na carta da Jefferson, é um círculo vazado, mas também da mesma cor, ou muito parecido, tá? E esses pontos, essas regiões vão sempre estar chamando a atenção dos pilotos, que ali é uma região onde tem um risco elevado de incursão em pista, tá? Bom, pessoal, é isso, é um assunto bastante abrangente, e tem esses dois documentos que a gente tem como base aí, tanto o documento 9870 da ICAO, assim como o RBAC lá da 153 da ANAC, tá? Então é interessante que vocês leiam, também tem muitos dados sobre a FAA, e é bem interessante a gente dar uma lida, pesquisar, ver alguns acidentes também que aconteceram por conta disso, porque às vezes os motivos também são diferentes, às vezes não, né? Sempre são diferentes. Então é sempre importante a gente estar aprendendo com ocorrências passadas.
Eu acho que é isso. Passo a palavra de volta aí para o Gil. Obrigado, pessoal. Oi, Adam, Amanda, obrigado, viu, pessoal? Deixa eu fazer algumas considerações sobre os dois assuntos. Primeira consideração, acho que vamos começar pelo do excursão de pista, tá? Enquanto a gente está falando aqui, pessoal, se alguém tiver algum comentário também no chat aí, pode enviar, alguma dúvida, enfim, ou alguma sugestão também para a próxima live. Mas do excursão de pista, a Amanda falou uma coisa muito interessante para a gente marcar, né? Não tem um causador ou uma causa só, né? É um conjunto de eventos, é um conjunto de práticas que levam a um acidente, né? De menor ou maior gravidade. Então, o que eu chamo a atenção aqui da gente, tá? E para quem estiver assistindo, é que é interessante, é importante entender toda a cadeia de eventos. O acidente ele começou fora do avião, ele começou outro dia. Ele começou com outra prática. O acidente não foi ali, né? Ali foi onde a coisa aconteceu, mas todas as prevenções elas poderiam ter sido tomadas antes, né? e não acontecer. Então acho que conhecer toda essa cadeia é super importante, tá? Na excursão de pista. Na incursão de pista, no hotspot aí, o que a gente quis trazer era um elemento que nem todo mundo está familiar com esse tipo de informação. Então, reforçar como é importantíssimo conhecer os procedimentos, né? Conhecer as cartas e conhecer todos os eventos aí, para onde vai voar, onde está voando, enfim, todas essas situações. Tá? Bom, Adam, Amanda, querem fazer algum comentário final, mais algum ponto antes da gente fechar? Eu queria falar só referente ao relato mesmo. Todas as lives que a gente for fazer, toda análise de acidente, a gente identifica principalmente que alguns fatores poderiam ter sido relatados, alguns fatores poderiam ter sido observados, e aí redobrar a atenção, né? Porque, às vezes, por causa mesmo do cotidiano, de se tornar hábito, a ANAC, principalmente agora que eles estão fazendo mais auditorias, mais vistorias, eles têm reforçado cada vez mais que nenhum tipo de relato, ele é dispensável, não. Às vezes, por a gente achar que é uma coisa mínima, não é considerado. E é importante ter esse tipo de comunicação. É importante relatar, assim, gente, por menor que seja. Legal. Ótimo reforço. Tá bom. Amanda, mais uma vez obrigado. Adam, mais uma vez obrigado. Pessoal, a gente fecha aqui a nossa live. Tá bom? A ideia era trazer assuntos mais... a gente tem uma discussão mais rápida, vai ficar gravado. Eu vou editar lá a parte onde eu fiquei mudo. Mas agradeço a todos aí que assistiram ao vivo. E é isso aí. Bom, segurança em primeiro lugar, né? E bons estudos e bons voos para todos vocês aí. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Acknowledge the information, Zulu. Decola na pista você, primeira curva à esquerda, corredor forte, restrito a 1 mil pés. Acknowledge the information, Zulu.